Boa noite a todos. Nós agradecemos a oportunidade, o carinho, todo o afeto que a gente recebe sempre, né? E a oportunidade de trabalho, acima de tudo. O assunto que nos traz, como está posto na tela, o que o Espiritismo ensina, diretrizes da doutrina, ele foi nos solicitado, se nos permitem relatar, em vista do fato de, em março agora, se iniciar novamente, se reiniciar os estudos da casa, o ESD, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E daí nos solicitaram, então, abordar este tema, tanto para uma visão global do que é espiritismo, um aprofundamento, se assim for possível, do que nós já sabemos, se assim ser possível, e outras coisas mais que a gente vai tentar hoje. Inicialmente, a gente sempre gosta de comentar que espiritismo é consolador prometido. Palavras dos próprios espíritos. E Emmanuel e os espíritos, através do médium mineiro Chico Xavier, muitas vezes chamam o espiritismo do cristianismo redivivo, ou seja, o cristianismo renascendo, ressurgindo, tal qual o Cristo teve a sua época e os apóstolos durante 150 anos iniciais, o espiritismo se propõe hoje a reproduzir. Então, o primeiro ponto que a gente precisa ter é que o espiritismo nada mais é do que a revelação, Kardec afirma assim em A Gênese, das leis que regem o mundo espiritual com vistas a gente viver a moral do mestre. Nada mais. Não é para formar médiuns, doutores em reencarnação, doutores em perispírito, nada mais disso. É para utilizarmos a mediunidade para aprender a servir aos que já desencarnaram e que estão em sofrimento. É para usar a mediunidade para servir de intercâmbio entre dois mundos paralelos. É para saber de reencarnação, usando-a para lembrarmos que somos seres que muito erramos no passado, que logo não podemos condenar a ninguém e que temos o dever de nos auxiliar. Devemos usar o conhecimento de perispírito, de corpo espiritual, não por saber, mas sim para sentirmos de que tudo que eu fizer a mim mesmo, ao meu próximo, à sociedade e a Deus, primeiramente isso vai se refletir em mim, no meu corpo espiritual e, consequentemente, no meu corpo físico. Então, basicamente, a proposta do espiritismo é um domínio das próprias emoções. E daí, então, sua proposta ser tão transcendente e difícil. Pois o quão difícil é controlar as próprias emoções. Quantas vezes nós temos que fazer um esforço descomunal para conseguir primeiro pensar, para depois falar. Primeiro pensar, se acalmar e depois agir. Não responder de pronto, não bate e volta. Não dar uma resposta à altura, como a sociedade propõe muitas vezes. Não revidar. Não maldizer mentalmente, ou seja, reclamando da pessoa pelo seu equívoco momentâneo. É muito difícil controlar as emoções. Mas é essa a proposta do Consolador. E para isso, então, nós temos alguns pontos cruciais. Antes de entrarmos no assunto aprofundadamente, a gente não vai tentar fazer aqui um resumo em 45 minutos de 5 obras básicas, de mais 10 de Leon Denis, mais algumas 5 de Gabriel Delany, mais algumas de Jacques Zakoff, de Alexandre Dumas, mais 400 obras de Francisco Cândido Xavier, mais 200 de Divaldo Pereira Franco, mais umas 20, 30 de Ivone Pereira do Amaral, e assim a gente vai indo, ou seja, a gente não vai resumir espiritismo aqui. A gente vai propor
uma forma de enxergar a doutrina, que é uma visão particular, mas baseada nos estudos, e assim vai tentar dividir os conhecimentos conforme isso. Ou seja, uma visão bem geral, mas que seria o cerne das mensagens. E a primeira passagem que nós usaríamos como Cristianismo Redivivo para relembrar, que é relatado pelo apóstolo João, e ele vai falar então que estava Jesus diante de Pilatos, no seu julgamento, e Pilatos olha para o mestre, chama Jesus e indaga: tu és o rei dos judeus? E Jesus vai e lhe responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Diz então Pilatos a Jesus: sendo assim, tu és rei? E Jesus lhe responde: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E uma frase forte: todo aquele que é da verdade, com V maiúsculo, vejamos bem, ouve a minha voz. Curioso, primeiro ponto, que o grande responsável pelo Espiritismo se chama o Espírito da Verdade. Então, primeira mensagem subliminar, mas isso não é o nosso foco. Jesus, nessa passagem, ele vai puxar um princípio chamado de vida futura. Porque quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele não está falando simplesmente de uma outra galáxia, de um outro planeta, de um outro sistema estelar. Porque ele vai afirmar que meu reino ainda não é aqui. Se ainda não é, quer dizer que vai vir a ser. A questão é quanto tempo levará. Então Jesus está propondo uma visão a longo prazo. E isso é uma mensagem muito bonita para quem leu o livro Há 2000 anos, de Chico Xavier, onde seu próprio mentor Emmanuel vai relatar suas vidas desde 2000 anos atrás. E nesse livro ele vai relatar o seu encontro com Jesus há 2000 anos. Aquela época ele se chamava Públio Lentulus, ou Lentulus. Ele era um patrício romano, nobre, e sua filha estava muito doente, e nenhum médico conseguia curá-la, e ele decide procurar o carpinteiro de Nazaré, o Mestre Jesus. E chegando diante daquele homem ímpar, ele automaticamente cai de joelhos ao chão, e mantendo o diálogo, Jesus fala que irá curar sua filha, mas ao final do diálogo, Jesus convida Públio Lentulus a segui-lo. E Públio Lentulus, então, hoje Emmanuel, começa a entrar num dilema: seguir aquele homem simples de Nazaré e abrir mão da sua nobreza por ser um participante do Império Romano, o que comandava o mundo inteiro, ou então ficar com sua riqueza, mas abrir mão daquele homem diferente e pobre. E ele automaticamente começa a dar as costas a Jesus, opta por seguir ao Império Romano. E é interessante, relata o próprio Emmanuel, que neste momento Jesus lhe olha nos olhos e diz: infelizmente, por essa sua escolha, você levará milênios para corrigir este caminho. De certa forma, podemos refletir que Jesus, naquele momento, estava vendo 2000 anos à frente, não aquele Públio Lentulus, mas sim o que hoje é Emmanuel. Então Jesus, com sua alta capacidade espiritual, ao ver Maria Madalena, não enxergava a meretriz, enxergava o que ela viria a ser no futuro. Ao ver Saulo de Tarso, que inicia a perseguição e matança aos cristãos, não via um homicida em massa, via o maior divulgador do cristianismo à época, o vaso escolhido, Paulo de Tarso. Em Judas ele não via um traidor, ele via 1500 anos à frente Joana d'Arc, como ela própria e Humberto de Campos afirmam.
Em Pedro não vê um negador, mas sim vê aquele que iria comandar as ovelhas e manter a harmonia do Evangelho. Isso, então, naturalmente remonta a uma questão de uma vida futura. E às vezes nós, estudando o Espiritismo, principalmente quando estamos nos iniciando, nós vamos e afirmamos sem pensar que o Espiritismo acredita em muitas vidas, o que é um equívoco. O Espiritismo acredita em uma única vida. O que nós acreditamos, nós espíritas, e o que o Espiritismo ensina é que existem muitas existências. E pode parecer a mesma coisa, mas tem um abismo entre as duas. O espírito é imortal, sua vida é única. Porém, ele deve encarnar e reencarnar múltiplas vezes. Isso são existências, transitórias e passageiras. Daí então a frase de Pedro ao dizer que para Deus 1 milênio não é nada mais do que um dia, na verdade. 1000 anos de encarnações é um flash na eternidade. 1000 anos de quedas, para ele não é nada, ele sabe que a gente vai ter que se reerguer e continuar crescendo. 1000 anos de desenvolvimento intelectual não é nada, porque se não tiver o amor ao próximo, a gente vai ter que reencarnar para aprender a servir. No livro Devassando o Invisível, da médium Ivone Pereira do Amaral, ela afirma que ela mantinha no século XX, década de 50, contato direto com o espírito Frédéric Chopin, o grande compositor pianista polonês. E ela relata então que em seus diálogos ele lhe contou que há mais de 1 milênio ele estava, praticamente há 2 na verdade, reencarnando só para servir a arte. Então ele veio como artesão, como poeta, literato, desenhista, arquiteto e por fim veio como músico, que seria o ápice do seu desenvolvimento artístico. Porém ele fala que estava planejando para posterior, palavras de Frederico Chopin, posterior ao ano 2000, reencarnar novamente, talvez em pobreza, mas novamente artista e médium passista para atender aos pobres. E ela naturalmente se impressiona ainda, mas por que você é um espírito tão altamente evoluído na arte? Precisa reencarnar para servir aos pobres como um médium passista. Você virá como pianista ainda, ou como artista? E ele afirma, sim, virei como médium passista e como artista de renome. Porém, virei com a missão de servir aos pobres, porque em todas as minhas existências anteriores a minha arte foi para os nobres. Nunca tive um espaço para fazer arte para os necessitados, para alegrar seus dias no sofrimento. E vejo que a minha vida atual no mundo espiritual ela é vazia, porque eu sinto sede de amar o próximo. Então necessito reencarnar para aprender a servir aos necessitados. Daí então uma das maiores mensagens do Espiritismo ao dizer que o caminho para Deus começa pelo próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Joana de Ângeles, refletindo sobre isso, ela vai dizer que o primeiro passo é amar a si mesmo. Não o amor de ego, se idolatrar, fazer um busto e botar no jardim. Não isto. Ela diz que na visão de Jesus, amar a si mesmo, na verdade, é se burilar, é se tomar cuidado com seus vícios, é cuidar de si mesmo como a gente cuida das ervas daninhas no jardim, quando elas vão nascendo, é tomar cuidado com os menores detalhes da nossa própria alma, é buscar se reerguer quando a gente cai, é buscar crescer com humildade. Isso é amar a si mesmo, ela diz. E ela diz que quando nós chegarmos nesse ponto de amor a si mesmo, nós estamos prontos para o amor ao próximo. Porque ao amarmos o próximo, já tendo por princípio amar a si mesmo, quando vermos o próximo cair,
e lembrarmos o quão difícil é se reerguer, ao invés de criticar, nós vamos dar a mão para se levantar. Ao invés de apontar dedos, a gente fecha feridas. E nesse momento, então, ela nos diz que ao amar ao próximo, a gente terá condições de amar a Deus. Porque em todo o próximo, nós vamos enxergar Deus dentro dele. No maior assassino, a gente vai enxergar Deus. No maior suicida, a gente enxerga Deus. No familiar, a gente enxerga Deus. Em nós, a gente enxerga Deus. Deus em toda parte, como se diz. Então, a vida futura, ela tem dois princípios que a constrói. Mas, inicialmente, é importante a gente ver que sempre Jesus falou deste princípio. Imagina a gente ler as bem-aventuranças, como Kardec propõe, sem saber que existe uma vida após a morte. Sem saber que 80 anos de sofrimento e de miséria, ou 10 anos em cima de uma cama sofrendo de câncer, ou uma cegueira, ou uma AIDS, um HIV terminal, ou N doenças que vão nos corroendo, o abandono de um ente querido, através da morte, do desencarne, perdão, ou então quando o cônjuge abandona o lar, tantas dores que nos massacram na existência. O que seria das mensagens do Mestre se não existisse uma vida futura? O Evangelho seria uma utopia. Quem é que saberia dizer que é possível dar a outra face se não existisse uma outra vida? Como dar a outra face ao assassino do próprio filho, se não existir uma vida futura? Como nós perdoarmos a nós mesmos por equívocos cometidos nesta existência, se nós não acreditarmos que há uma vida imortal nos aguardando e que não importa o tamanho do erro cometido, sempre há uma porta para o arrependimento? Assim, então, todo o Evangelho de Jesus tem como princípio a vida futura, uma vida imortal, uma vida grandiosa. E os judeus não entendiam como se dava essa vida futura. Eles acreditavam, mas não sabiam como ela era. Então Jesus fazia o quê? Ensinava por parábolas. O reino dos céus é semelhante. O reino de Deus é comparado a isto. E assim ele ia indo. Nada mais que a vida futura. E daí chega o Espiritismo e nos desvenda a vida futura com um requinte de detalhes. Olha a série André Luiz, por exemplo, através de Chico Xavier. 13 livros só da série espiritual, se a gente pegar as outras, dá mais de 15 obras, só falando do mundo espiritual. Se a gente botar o livro Memórias de um Suicida, falando o que ocorre com quem tira a própria vida, se pegar os livros de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, que tratam com detalhes os processos obsessivos, tudo isso falando da vida futura e da vida espiritual. Então a visão do Espiritismo ela é mais abrangente. Mas os espíritos são categóricos em dizer que é só uma ponta do véu que encobre o mundo espiritual. É só uma ponta, como se uma cortina cobrisse essa sala inteira e eles permitissem que a gente levantasse só o canto. Ali está tudo que a gente sabe de Espiritismo até hoje. E só essa pontinha, afirmam os espíritos, servem para o milênio inteiro que a gente vai transcorrer agora. Serve para 1 milênio de educação moral. E às vezes a gente vai de que forma atrás do conhecimento? É como a passagem onde chegou um doutor da lei para Jesus e lhe indaga: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E é curioso porque este homem era um doutor da lei. E Jesus vai e lhe indaga: que está escrito na lei? Como lês? E a pergunta natural é essa: como nós lemos o livro dos Espíritos? Como nós lemos a série de André Luiz? Para ter o que conversar? Para ter o que debater em casa? Como a gente lê um romance, uma telenovela? Como a gente lê o jornal? Para ter o que nos preencha a mente para um momento de distração, para relaxar? Ou a gente lê como um repositório de informações sobre a vida futura? Será que nós lemos pensando, não, bom, isso que eu estou lendo
é o que possivelmente eu vou encontrar após eu desencarnar. Isso que eu estou lendo é como se dá um processo obsessivo, é como os espíritos obsessores trabalham, logo é como eu tenho que me vigiar. Então a questão é como nós lemos. E naturalmente, falando da vida futura, a gente vai para um outro princípio que a baseia. Então, nesse momento, relata João novamente, que chega perto de Jesus um dos maiores doutores da lei, um ancião, Nicodemos. E chega então Nicodemos para Jesus e diz: Rabi, ou seja, mestre em hebraico, sabemos que vieste de Deus, ou seja, um doutor da lei falando isso, como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui tem um primeiro princípio. Nicodemos era um doutor da lei, um mestre, um ancião. E olha o que ele nos diz. Sabemos, ou seja, nós doutores da lei, sabemos que vieste de Deus. Ou seja, eles sabiam que aquele homem era enviado divino, mas ainda assim não hesitaram de motivar, de fomentar o povo para a crucificação. Sabiam que Jesus era o Messias, mas ainda assim quiseram condená-lo à morte, simplesmente para não abrir mão do seu poder e da sua posição de orgulho. E quantas vezes nós sabemos da reencarnação, nós sabemos da mediunidade, nós sabemos da lei de causa e efeito, tal qual eles sabiam que Jesus era mestre, mas ainda assim nós não hesitamos em ficar com o mundo. Sabemos que há uma vida imortal nos esperando, mas não hesitamos em de nos prender a 50 anos, a 60 anos de bens materiais e que nos perdem, nos geram milênios de sofrimentos. Sabemos que o erro gera séculos de resgates, mas não hesitamos em um minuto, de forma impensada, puxar o gatilho de uma arma, de agredir verbalmente alguém, de faltar com a gratidão, de ofender. Então, quantas coisas nós sabemos que vamos levar milênios para reconstruir, mas não hesitamos em quebrá-las em alguns segundos, que nem Nicodemos e os doutores da lei. Em resposta, Jesus lhe diz: Amém, amém, ou seja, em verdade te digo, que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se impressiona e lhe diz: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus sorri e lhe responde: Em verdade eu te digo que se alguém não for gerado de água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, e o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu lhe tenha dito: é necessário a vós ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe diz: Como pode ocorrer estas coisas? E o mestre lhe responde: Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade eu te digo, o que sabemos falamos, e o que vimos testemunhamos. Mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas do céu? Muita coisa para a gente analisar. Vamos por partes então. Bom, primeiro ponto, que é o segundo pilar que a gente propõe, é que Jesus está trazendo a ideia da reencarnação nesta passagem. E ali ele nos traz duas coisas simbólicas: nascer da água e do Espírito. E ele diz que não é possível entrar no reino do céu se não nascer dessas duas coisas. Vamos ver o que é nascer da água, como o próprio Kardec analisa. Há 2000 anos atrás, para aqueles povos orientais semitas, a água era o símbolo da vida.
Se a gente for olhar, por exemplo, o primeiro livro do Antigo Testamento, vai dizer: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, a água existia antes da existência material do planeta. Simbolicamente, claro, ela é o símbolo da vida. E se nós fôssemos quimicamente olhar o nosso corpo hoje, um adulto, em torno de 70 a 75% do corpo humano é pura água. O ar que nós respiramos, muita umidade. Se nós ficarmos 20% abaixo do índice de água mínima para o corpo, a gente já começa a desfalecer. E assim nós vemos que tudo é água, na verdade. Então o símbolo de nascer da água é tomar forma em um corpo material. É se vincular a um zigoto, a um espermatozoide, um óvulo. É passar por 9 meses de gestação mergulhado na água da placenta. É nascer e se tomar banho, tomar água. N coisas. Por que quando a gente vai para o mar, o clima é tão diferente, o ar é tão puro? Por que a gente se relaxa? E se a gente for ver a evolução da vida do planeta, a maior parte foi na água. A gente vai ver que é tipo uma saudade, na verdade, que a gente tem. Então, nascer da água é reencarnar. Mas ele bota um porém. É necessário nascer do Espírito. Porque eu posso reencarnar, ter 100 anos de existência e não aproveitar para praticamente nada. Viver materialmente. Usar e abusar do planeta, desmatar, poluir, matar, desperdiçar tempo, usar só para coisas materiais, se alimentar, crescer, procriar, se aposentar, adoecer, ou seja, simplesmente para viver materialmente. Não que isso seja ruim, mas é importante nascer do Espírito, paralelo ao nascer da água. Nascer do Espírito é o transcendente, é o se renovar, é a leitura sadia, é a prece diária, não da boca, mas do coração, onde os sentimentos estão em cada palavra. É a conversa com o familiar, prestando atenção no que ele está falando, dando atenção aos outros. É entrar em dificuldades para ser útil a alguém. É sofrer um pouco para poder auxiliar outra pessoa. É se renovar diariamente, aproveitando cada minuto de nascimento na água, cada minuto do dia. Isso é nascer do Espírito. E ele diz então que ao reencarnarmos e nos renovarmos em espírito, estamos aptos a entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Essa é a simbologia. E ele vai dizer a Nicodemos que o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vieste, nem para onde vai. Ou seja, não sabemos qual é o nosso passado reencarnatório. Públio Lentulus não sabia qual eram os seus milênios antes de se encontrar com Jesus. E ele não sabia para onde iria soprar, ele não sabia que há 2000 anos na frente viraria Emmanuel. Então nós não sabemos se hoje nós aproveitarmos a nossa existência com carinho, onde é que vamos chegar? Da mesma forma que não temos muitas vezes a consciência da consequência a longo prazo do nosso ato equivocado. Não temos a consciência dos desastres que estamos gerando na sociedade, na família. Muitas vezes a pessoa que comete o suicídio, por exemplo, ela só pensa no seu sofrimento, muitas vezes. Mas e a mãe que vai encontrar o seu filho estirado no chão? O pai que vai ter que juntar os pedaços do filho? A esposa que vai ficar sem o companheiro ou a companheira para educar os filhos? O irmão, os primos, os amigos? Ou seja, nós não nos damos conta das consequências dos nossos atos. E não porque não tenhamos capacidade, mas sim porque vivemos automaticamente. A gente faz para depois pensar, sendo que o correto é primeiro pensar para depois fazer. Meditar, analisar, pesar as coisas, analisar, será que o meu ato não vai prejudicar alguém? Será que alguém não vai ter o que reclamar de mim com a minha atitude? Será que eu não vou gerar malefícios para o meu próximo? Isso é nascer do Espírito.
E assim, então, Kardec vai dizer em o Evangelho segundo o Espiritismo, só ela, ele se referindo à reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Como justificar uma criança que nasce sem cérebro? Uma criança que morre após alguns meses de nascimento, que morre com 5, 10 anos? Como justificar perder um filho para a drogadição? Como justificar um câncer que nos bate à porta aos 40, aos 20, ou ao final da existência, na velhice? Como justificar, às vezes, nascermos em boas condições financeiras e, apesar de todo o cuidado, ficar desempregado, ir à falência, ou nascer desde o berço mesmo pobre, paupérrimo, ou outros que vêm com a riqueza, mas usam para fazer o mal, ou outros que, mesmo sendo pobres, são orgulhosos, outros que são ricos e são muito humildes e modestos. Como justificar tudo isso se a gente não acreditar em existências passadas? Se a gente não acreditar que a gente já teve muitos corpos, muitos erros, mas muitos acertos também, que hoje vêm como tendências naturais, facilidades para aprender tal parte ou tal parte da área humana de conhecimento, às vezes facilidade para a música, para a arte, para as letras, para as ciências exatas, facilidade para ser um bom jardineiro, para ser um bom agricultor. Como justificar tudo isso se não for existências, melhor dizendo, passadas? Como justificar o sofrer com resignação se eu não acreditar que, se eu sofrer sem murmurar, algo melhor vai me aguardar? Como estudar durante anos e anos e anos se eu pensar que eu vou morrer num túmulo, junto com um corpo em decomposição? Como eu ter fé em Deus quando eu vejo um filho num caixão, se eu não acreditar que há uma vida após a morte de um corpo físico? Como eu não cometer suicídio na tentação das dores naturais da existência, se eu não acreditar que há uma lei suprema que manda a cruz conforme a capacidade do ombro de carregar? Que não há sofrimento injusto, pois o Deus não pode ser injusto. Então tudo que eu passo há uma razão de ser, há uma finalidade nobre, há uma finalidade pedagógica em minha existência. Como isso sem a reencarnação? E aí talvez o pensamento de Paulo. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É o famoso: eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Eu posso escolher qualquer tipo de semente e posso deliberadamente escolher as piores, mas a lei divina manda eu colher depois aquilo que eu plantei e eu vou comer aquilo que eu plantei. Da mesma forma, se nós escolhermos as melhores, nós vamos ser os primeiros a comer os frutos das melhores sementes. Reencarnação. A vida futura ela tem um outro pilar também. E nessa passagem, vai dizer então Mateus que os fariseus, ouvindo que ele fizera calar a boca aos saduceus, reuniram-se em conselho, num clã, e um deles foi eleito para testar Jesus, provavelmente o mais inteligente. E chegando a Jesus, ele vai testar o mestre e interrogar: Mestre, qual é o grande mandamento da lei, ou seja, de Moisés? Jesus lhe diz: amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento pode ser resumido em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso é profundo. Em outra passagem ele vai dizer: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam,
assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. A vida futura ela se baseia, além da reencarnação, num segundo pilar, que é o amor ao próximo. E daí então Kardec indagar em O Livro dos Espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade? Ou seja, desde sempre. E os Espíritos vão e lhe respondem em francês, vide Jesus, olhe Jesus. E assim Kardec, refletindo sobre essa resposta, vai dizer, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Isso aqui, só essa questão do Livro dos Espíritos vale para 10 reencarnações nossas. Porque quando Kardec vai e diz que os exemplos de Jesus morais é o tipo de perfeição possível de se atingir na Terra, aqui, como se diz aqui para nós gaúchos, se cai os butiá do bolso. Porque ele está dizendo que pregado numa cruz, você rezar, orar pelos seus algozes, como Jesus o fez, é o tipo de perfeição moral da Terra. Dar a face a um acusador, alguém que nos espanca fisicamente ou moralmente, é perfeição da Terra. Ser humilde, no grau máximo, é perfeição da Terra. Amar o próximo como a si mesmo é perfeição da Terra. Tudo o que Jesus fez, Kardec está dizendo, moralmente, é da Terra. E às vezes a gente pensa, às vezes a gente vai lendo, né? Vou ter algumas reencarnações aqui na Terra, vou me esforçar e vou sair daqui o mais rápido possível para um planeta melhor. E a gente vai pensando, será que é tão simples assim alcançar esse nível moral que Jesus exemplificou? Porque o que Kardec está dizendo é que enquanto nós não alcançarmos o nível moral que Jesus exemplificou, a gente ainda é um espírito em plenas condições de aprender na Terra. Então por que a gente já vai sair se a gente tem o que aprender na escola ainda? Para que eu vou para uma faculdade se eu não terminei o ensino fundamental ainda, ou se eu não sei nem ler no livro do amor ainda? Se eu não sei nem o A, I, O, U do amor ao próximo e do amor a Deus? Então a gente vai ver o que é a proposta do Espiritismo de reforma íntima e de amor ao próximo. E que não vai ser em 1 milênio ou 2 que a gente vai conseguir fazer isso. A proposta é longo prazo. É bastante interessante isso. Daí então, Kardec vai dizer: amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Vamos parar por aqui inicialmente. Amor e caridade sempre dá alguns dilemas para a gente analisar. Nós às vezes afirmamos o seguinte: amor é o sentimento por excelência. É a energia. Só que toda energia ela precisa gerar trabalho, como a física diz. Ou seja, ela precisa se expressar no mundo e criar, modificar, transformar. Então propomos que quando o amor se irradia, ele toma a forma de caridade. Daí então nós vamos ver o paradoxo que é o dar uma esmola sem amor. E eu achar que estou fazendo caridade. Pois se caridade é o amor em ação, se eu simplesmente toco umas moedas sem olhar no rosto daquela pessoa pobre, enxergar um irmão, eu estou agindo mecanicamente sem ter um sentimento que baseie aquilo. Logo pode ser qualquer coisa, menos caridade. E daí então a profundidade da mensagem do Espiritismo quando diz fora da caridade não há salvação. Ele não está falando em esmola simplesmente. Ele está falando em amar o próximo. Expressar o amor ao próximo.
E para expressar o amor ao próximo há uma gama infinita de possibilidades. Desde você estar sentado pensando, pobre palestrante que está tentando fazer a sua exposição, caridosamente, você está emitindo ondas mentais em favor de alguém, você fazer uma prece ao fim da noite, você está no seu trabalho com aquele burburinho de maledicência, você ficar em silêncio, em prece para as pessoas caírem em si, em você ir a uma festa, mas você não aceitar uma bebida alcoólica, pedir uma água, um refri, ou você convidar amigos para a sua casa, mas você sabendo que da mesma forma que você não quer tomar veneno, que é o álcool, você também não oferecer aos outros. Isso é também amor, isso é caridade. Tudo que nós fizermos em prol do bem de alguém, tem o amor surgindo ali. Pode ser pequenininho ainda, mas é o germe dele. Alguns têm o amor do tamanho de um grão de mostarda. Outros já têm um carvalho de 100 metros de altura de amor. Mas tudo é amor, na verdade. Só que a gente vai desenvolvendo ele. E para concluirmos, fechando esses 3 pilares, vida futura, reencarnação e amor, relata os evangelistas que Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. Lázaro era irmão de Maria e Marta. E relata então os espíritos, principalmente irmão X, Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, que Jesus não passava uma noite em Jerusalém. A noite que ele passou em Jerusalém foi para ser crucificado 3 dias depois. Porque era uma cidade com um ar muito pesado espiritualmente. Então, quando ele estava pregando em Jerusalém, ele ia posar na casa de Lázaro, Maria e Marta. Então, aquela família de 3 irmãos era como se fosse o segundo lar do Mestre após o lar de Maria. E relata então o evangelista que estava Jesus certa vez pregando em uma cidade com 2 dias de distância, e Lázaro adoece, e Maria e Marta mandam um mensageiro a Jesus, pedindo-lhe que viesse para curar Lázaro. O mensageiro leva 2 dias para chegar, entrega a mensagem ao Rabi, ele lê e diz: não vamos agora, uma palavra de hoje, pois a doença de Lázaro não é para a morte, mas para a confirmação da obra divina. E Jesus fica então mais aquele dia ainda, despacha o mensageiro e decide voltar, levando 2 dias. Porém, Lázaro vem a falecer no dia em que o mensageiro chega. E voltando então, Jesus chegando na cidade onde Lázaro tinha falecido, ele já estava com 4 dias de sepultamento. A notícia de que Jesus estava chegando vem antes dele. E Maria corre até a encruzilhada ao encontro de Jesus para contar o que ocorreu. E ela, entre lágrimas, diz: Mestre, aquele que muito amas faleceu. Por que não vieste antes para curá-lo? E relata então Amélia Rodrigues que essa pergunta ela não foi com rancor, mas sim como ela estivesse provocando o mestre com carinho para ele curar o seu irmão já falecido. Jesus pede então para ela levá-lo até o túmulo. A multidão começa a seguir. Jesus chegando ao túmulo, que naquela época eram buracos na rocha, com uma pedra circular de mó chamada, fechando, pede para tirarem a pedra, e instantaneamente um cheiro de podridão sai de dentro do túmulo. 4 dias de sepultamento. E nesse momento, então, Jesus faz uma prece a Deus, relata o evangelista, e ordena: Lázaro, levanta-te e vem para fora. A expectação silencia a todos. E em dados momentos eles veem um movimento no fundo da cripta, e um homem se levanta vindo envolto em faixas. Lázaro se desenrola e diz: Eis-me aqui, Senhor. E à noite, relata Amélia Rodrigues, ele está servido o jantar a Jesus.
se nós olharmos sem o prisma do Espiritismo, ou nós vamos achar que isso foi um absurdo, que é impossível de ocorrer, ou nós vamos acreditar que é um milagre, ou seja, uma quebra das leis da natureza. Mas como somos espíritas, estamos estudando, nós vamos ver que não foi nenhum nem outro. Porque o Espiritismo nos traz que é um fenômeno, e a medicina traz que é um fenômeno chamado letargia, ou seja, aparência de morte. O cérebro diminui as suas atividades até o corpo começar a tomar o aspecto de cadáver. Se a gente vai ver, no passado não era raro a gente abrir um caixão e ele estar arranhado na tampa, porque as pessoas foram enterradas vivas, porque bastava alguém parar de respirar e eles achavam que tinha morrido. Hoje a gente tem o recurso da morte cerebral para avaliar, mas naquela época não. Então o que se passava com Lázaro era uma doença que gerava o fenômeno aparente da morte. E Jesus, com seu alto magnetismo, ou seja, poderíamos dizer um passista, entre aspas, só que bem entre aspas, porque não tinha nenhum espírito que assistisse ele fazia por si só. Ele consegue imantar aquele espírito e aquele corpo e reconstruir, como diz Bezerra de Menezes, os tecidos corporais de Lázaro, porque na letargia, normalmente, principalmente a partir dos pés, começam a entrar em decomposição. A pessoa começa a feder em vida, como se diz. Então Jesus vai e cura uma doença, na verdade. Mas é interessante a gente observar que 18 séculos se passam e no ano de 1862, em Paris, na Sociedade Parisiense, provavelmente Kardec estava presente, um espírito começa a ditar uma das mensagens mais belas que constam no Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulada A Lei de Amor, e que está no capítulo 11, item 8. E esse espírito vai dizer assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O espírito que assina se intitula Lázaro. O mesmo amigo de Jesus que foi curado por amor. Ele vem com a tarefa de falar sobre o amor. E assim ele vai concluir a mensagem, na verdade o penúltimo parágrafo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a lápide dos túmulos, tal qual foi feito com ele. E a reencarnação, a segunda palavra do alfabeto divino, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. E aqui surge um paradoxo, porque a mensagem se intitula A Lei de Amor, e no final dela Lázaro puxa a reencarnação. E naturalmente ele puxa também a questão da vida futura, ou seja, ergue as lápides. E qual é a relação entre reencarnação e lei de amor? E o próprio Mestre nos explica. E a parábola mais curta de seus evangelhos, onde ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo quanto possui e compra aquele campo. Essa mensagem, essa parábola é profundíssima. Nós precisaríamos de 1 hora para interpretá-la superficialmente. Então a gente vai para o final dela. Há um tesouro escondido no campo. O campo é o homem. Nós somos o campo de Deus. Cada um de nós é um campo. E há um tesouro escondido dentro de nós. E quando nós encontrarmos esse tesouro escondido em nós, a nossa alegria vai ser tamanha que a gente vai decidir vender todas as quinquilharias do nosso passado.
E a moeda que a gente vai conseguir nessa venda são virtudes. E ao conseguir as virtudes, nós compramos a nós mesmos. Nós nos conquistamos. Nós nos regramos e nos disciplinamos. E ao conseguirmos isso, a gente vai encontrar um tesouro num campo. E o maior tesouro para o campo são sementes. E a gente vai ver que a maior semente de todas é a semente do amor. Dentro de cada um de nós está plantado o amor. Basta nós termos coragem de vender tudo o que temos aparentemente, moralmente falando, para se conquistar. Quando nós conquistarmos a nós mesmos, o amor vai desabrochar. E daí Lázaro, para fechar, conclui. O espírito, no final da mensagem, precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que muito mais que os bens terrenos vos fará conquistar a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, 1862. Nós agradecemos a paciência de todos. Uma boa noite, bons estudos a todos que pretendem ir para o ESD. Aqui foi só uma pincelada. No ESD vocês vão ver bem mais, no DIGI. Tá? Então, bons estudos. Obrigado.